Mas quando a gente tem os observatórios, eles ficam pegando ondas no espaço e muitas delas estão no comprimento de rádio. Tipo assim, a gente usa para transmissão, né? Igual. Se for falar da gente ter feito, onda de rádio, né? Wi-Fi, todas essas ondas que a gente. Uai, permissão concedida. Não quero não. Então vamos lá. Continuando aí, então a pergunta que eu deixei. Oi, moça, tudo bem? Seja bem-vinda de volta. Vamos, fisicamente falando agora. Pode falar, malandro. Ah, isso aí não é o que eu tô pensando, não, né, moça? Está entre céu da boca e a língua. Não é não, né? Então dá um jeito de eliminar isso aí antes que sua nota fica parecendo a da Bia. Mas como? Ah, dessa é de sua irmã, né? Isso da tarde? A nota de sua irmã, de tarde? Isso é de que ano? Uá, o GR8 dá problema mesmo, viu, bicho? Não, certeza está com consistência no sistema. Eu deixei uma pergunta aqui, só para a gente dar uma recapitulada aqui de novo, o que a gente está estudando. A gente está falando sobre ondas, e aí eu falei para vocês, a Beatriz, não, é Rafael, perdão. Depois, por gentileza, vamos sintonizar aqui. Minha amiguinha também. Se depois manda a fotinha no WhatsApp lá, é outro horário. Senão vocês vão ficar eternamente desse jeito aqui. Perdeu o que eu estou falando, está copiando atrasado. Perdeu da aula anterior, copiando atrasado. Vamos, esquece. Depois faz, depois. A gente falou sobre ondas, a gente vai falar sobre som e luz, que é o carro-chefe do estudo. Uma onda é uma perturbação em qualquer meio, sólido, líquido, gasoso, ou não, onde não tem matéria, que seria o vácuo. Eu fui lá e desestabilizei com energia, isso vira um tipo de onda. Beleza? Detalhe extremamente é uma análise de exercício, uma análise de questão de prova que vale 10 pontinhos para vocês, que vai vir em algum lugar, que é o quê? Uma onda só transporta, não transporta matéria. Ponto final. Somente energia. Tá anotado aí, vocês anotaram aí, certo? Depois a gente começou a falar sobre a natureza das ondas, como que elas são, de onde elas nasceram, onde elas moram, o que elas compram, o que elas fazem, onde elas vão. Natureza das ondas a gente tem de dois jeitos. Quais são? Mecânicas e eletromagnéticas. Isso é a natureza das ondas. Beleza. E aí, seguindo a natureza das ondas, a gente falou alguns detalhes importantes referente à velocidade. Certo? A gente falou que onda mecânica e eletromagnética. A onda mecânica, em termos de velocidade, eu tenho de três jeitos: sólido, líquido e gás. Em comparativo, a velocidade no sólido é maior que no líquido, que é maior que no estado gasoso. Alguém sabe justificar? Não, não é valores. Não é valores que eu quero que você justifica. Alguém sabe justificar por que em sólido é maior que em líquido e líquido é maior que gasoso? Por causa da distância, estado de agregação da matéria. Distância das partículas, das moléculas uma entre as outras. Beleza? Quanto mais junto elas estiver, aquela onda que a gente está analisando ali, ela vai propagar mais rápido. A grosso modo, direto ao ponto, a gente vai analisar mais só sobre o som. Onda mecânica. Que é o exemplo que a gente tem de onda mecânica. O que você vai mais ver falar e o que eu vou mais comentar, o que mais a gente vai resolver em exercício é mais referente ao som. A gente vai ouvir falar de tsunami, terremoto, algum exercício? Sim. A gente vai ouvir falar de Wi-Fi? Sim.
Mas os dois mais falado entre eles é o som e a luz. E aí a onda eletromagnética, ela tem uma velocidade só. No vácuo, a velocidade é 300.000 km por segundo, ou 300 milhões de metro por segundo, ou 3 vezes 10 a oitava metro por segundo, ou 3 vezes 10 a sexta km por segundo. Qual que é a diferença, professor? Nenhuma. Em termos de avaliar valores, é a mesma. Representatividade diferente. Aqui está em quilômetro por segundo, aqui eu converti para metro. Aqui está em notação científica, aqui está em notação científica. Por que você escreveu as quatro? Porque exercício, às vezes escreve assim, às vezes escreve assim, mas o mais popular é esses dois. Aí você tem que ficar atento aqui. Por que eu tenho que ficar atento aqui? Vamos ver quem lembra. Por que eu tenho que ficar atento aqui? De medida. Sistema Internacional de Unidade. Qual que é do Sistema Internacional de Unidade? Qual que é? Qual que é das duas? Metro por segundo. Metro é do Sistema Internacional. Segundo também. Então, geralmente, eles vão dar assim. E perigoso se você não converter por aqui. Não é chicletão, né, velho? Engoliu ele aí, né, malandro? Você vai ver. Você vai ver. Vai ver. Vai ver. Fazer uma punição cospia. Punição cospia. Perguntas? Não? Então foi bem com a revisão. A pergunta que eu fiz foi lá. Só leu os exemplos aí das ondas que eu citei? A menina continuou copiando, bicho. Não, Acho que é de rádio. Ó. Raio-X. Peraí. Vai de novo, Adriel. Perdão. Vai de novo. A gente tem mais. E são exemplos de onda eletromagnética. E aí eu perguntei no vácuo. Qual que saísse, né, do mesmo lugar, quem chegaria primeiro do outro lugar? Todas elas. Porque todas as ondas eletromagnéticas têm a mesma velocidade. No vácuo, onde não tem matéria. Porque a gente sabe na casa da gente que o Wi-Fi, quando está num cômodo, ele funciona belezinha. Quando a gente vai mudando de cômodo, ele vai ficando mais difícil. Certo? Vai ficando mais difícil por causa das interferências de parede e tudo mais. Mas se você estiver num lugar aberto também, tem a limitação do roteador, né? Que não consegue jogar muito longe. Mas toda onda eletromagnética, ela perde velocidade quando ela entra em algum meio. É todas que vai perder drasticamente? Não, a gente tem diferença entre elas. Vou fazer um asterisco aqui daquela situação que a gente já citou aqui, que é radiação. Eu vou falar sobre o espectro. Claro, você tem toda a liberdade de pesquisar também. Quando a gente pega as radiações, radiação alfa, beta e gama, a braba delas mesmo é a gama. É ela que você tem que estar longe da exposição. Todos os cenários que a gente já analisou, Oppenheimer, Hiroshima, Nagasaki, certo? O CS-137 de Goiânia também. Então, a exposição a raio gama, cara, ela atravessa tudo. Assim, atravessa tudo não, né? Com exceção à inspeção do chumbo. O chumbo é muito denso até muita molécula junta, e uma certa espessura e barra a onda eletromagnética de atravessar. Ela não consegue, porque tem muita molécula junta, ela não consegue atravessar. Então, por isso que toda vez a galera faz o sarcófago, né? Para essas coisas, coloca chumbo e põe concreto, porque são densos e não deixa a onda eletromagnética sair, que é o raio gama. O beta, mais ou menos, o alfa não atravessa uma folhinha de papel. A braba das três radiações que faz mal, que ela realmente é a situação lá de Chernobyl, para quem já assistiu, que se não, recomendo. Se não assistiu, recomendo assistir, que rebenta tudo.
Você atravessa nós aqui, você não tem gosto, não tem cheiro, você não enxerga. Tá igual tá aqui. Quando daqui meia, dependendo do índice de exposição, daqui meia hora você começa a passar mal, depois. Aí é tipo a Bia e a Rafaela, que mudou esse ano. Desliga mesmo o sistema operacional. Bateria fraca e desliga. Perguntas? Perguntas? Então a gente vai pular para mais um detalhezinho aqui que chama direção de propagação. Direção de propagação. Eu estou fazendo um esquema de fluxograma, perdão a alguns de vocês que são ligados como o professor passa e como eu coloco no meu caderno. Infelizmente vai ter um pouco esse mal na minha aula, então você meio que vai ter que dar seu jeitinho de anotar aí. Certo? Não tem muita essa organização de... Porque fica mais fácil para mim aqui. Mas claro, se você tirar uma foto no ChatGPT, preencha para mim aqui com um exemplo parecido com esse aqui e tal, ele vai trazer lá e você passa limpo, bonitinho. Hoje a IA faz isso lindamente. Mas seguindo aqui já dá para ter uma noção. O que é direção de propagação? Alguém sabe o que é propagação? Propagação é movimento, eu sair de um lugar e chegar em outro. Propagação. Propagação. Eu tinha que ter feito mais baixo isso aqui, ó. Mas vou fazer assim, ó. Aqui vai ser para ondas eletromagnéticas e aqui para onda mecânica. Onda mecânica, eu tenho 3 jeitos de direção de propagação. Beleza? Não, não tem nada a ver. Beleza? Propagação ela vai sair da fonte e vai chegar num lugar. Vou dar um exemplo clássico. Você estava lá lavando a área lá, a mangueira lá engastalhou, você foi lá e fez uma ondinha, certo? Para desengastalhar lá. Muita gente viveu isso. E vai viver isso. No sentido de aproveitar ali e tal, independente que seja. Você reparou que aquela ondinha gerada, ela só foi para um lugar. Você não gerou ela, ela foi e veio. Não, ela só vai para um lugar, só foi para uma direção, só foi reto. A gente chama disso de unidimensional. É uma onda que só propaga para uma direção. Ou ela só vai para a direita, ou ela só vai para a esquerda, ela vai para cima, vai para baixo. Vou contextualizar com algo que eu gosto muito, que é videogame. Lá nas antigas, a gente tem um joguinho chamado Top Gear. Tem o Top Gear 2000 e o 3, se não me engano, né? 3000, né? Ele vai para as galáxias e tal. Eu só joguei o primeiro, eu gosto só do primeiro. O Top Gear, aí depois tem o Top Gear 2000 e o 3000. Os 3000 eu acho que é o que vai para as galáxias, você vai nos... Eu gosto só do primeiro mesmo, só o simprão de tudo. O jogo Top Gear é um jogo bem antiguinho e muitos jogos antigos foi formulado também no 1D. 1D significa uma direção, uma dimensão. A tela vinha e o carro fazia isso. Se você reparar bem, o jogo é isso. A tela está vindo, que é a pista, e você só vira o carro para um lado e para o outro. Só que foi tão bem representado que a gente imagina que o carro está indo. A tela só está vindo. Tanto que você dá ré, a tela que vai. Então o carro sempre fica no mesmo lugar. Certo? Então, unidimensional é a mesma ideia de 1D do jogo. A gente tem jogo 1D, 2D e 3D. Free Fire é 3D, você gira para todos os lados, que é 3 dimensões. Free Fire ficou feliz ali, ó. Então, eu tenho unidimensional. Eu tenho bidimensional. E eu tenho tridimensional. Esse horário acabou, eu vou deixar descrito aqui, aí a gente vem e já finaliza isso aqui, viu? Eu acredito que eu tenho aula aqui amanhã, não dei aula aqui mais, semana. Vou colocar entre parênteses aqui uma referência de 1D, 2D e 3D. Exemplo de um joguinho 3D, quando a fase não está te empurrando para um lado só. Super Mario. Super Mario é 2D, 2 dimensões. Ou ele vai para frente, ou ele vai para trás.
Mas eu sei que tem algumas fases que o cenário fica andando, não tem como, ou você vai ou vai. Pra quem já jogou Super Mario até zerar, tipo eu, pelo mundo da estrela ou pelo jeito normal. Pesado agora, hein? Quem jogou Super Mario. Você nunca zerou porque você é fraco, só acostumado com esse joguinho que ajuda. É porque Super Mario, antigamente não tinha dica. Nós tínhamos que descobrir mesmo, velho. Tinha que se lascar lá atrás. Hoje é fácil. Hoje eu vou lá no gameplay lá do YouTube. Não dou conta pra ser essa fase. Tentou uma vez. Vou criticar vocês mesmo. Foi a que bloqueou os professor. Eu sei que não foi. Eu tô só enchendo de saco. Abraço, Felca. Então é isso. Falou, valeu, obrigado. Oi? Não, é porque esse horário ele é